de hoje, gente, é heróis e heroínas. Na minha vida sonora da semana passada, eu estava falando sobre como os nossos 5 sentidos e todas as narrativas e histórias e tudo que a gente observa e capta com os nossos sentidos vão formando as nossas crenças, as nossas percepções, são dados que vão fazendo com que a gente armazene essas experiências que vão servindo para situações futuras. Se eu botei a mão numa tomada, eu vou lembrar que dá choque, coisas desse tipo. E como que esse arquétipo do herói, ele influenciou e influencia a gente todos os dias e está presente em todas as narrativas e o que ele significa para a gente. Essa história começa com os gregos, os argonautas, eram viajantes, navegadores, e eles saem em busca do velocínio de ouro, que iria proteger um fio de carneiro de ouro, que iria proteger as propriedades, as casas deles e tudo mais. E uma coisa interessante que é assim, gente, o tipo de herói grego era um herói, um ser humano comum que saía da sua estabilidade, da sua vida comum e ia numa aventura e voltava como um herói. Então, assim, os gregos queriam que os deuses tivessem a mesma experiência humana, ou que os humanos tivessem um status de Deus, que eles também pudessem ser heróis. Então, era um herói que no final das contas acabava ferrado, triste, sozinho, porque no final o herói perdia. E aí se dá a tragédia grega, né? O caminho do herói grego tinha esse traço. Depois a gente vai olhar para Roma e como que o ser humano era retratado, o romantismo, que hoje a gente acha, essa palavra mudou, né, de significado, que é uma coisa romântica entre o casal e tal, mas não, romantismo é o que vinha de Roma, do Império Romano, e retratava a vida comum, o ato simples de tecer, tear, cozinhar ou fazer as coisas simples e corriqueiras cotidianas e a beleza que envolvia isso, e as pessoas nas histórias acabavam morrendo porque é assim que a vida é. Então a gente vem da Grécia, passamos por Roma até chegar em Walt Disney, que aí os puritanos saíram da Europa e foram para o Novo Mundo em busca de um sonho idílico, de uma vida utópica, e começar uma sociedade do zero, e daí surge o sonho americano. Então, gente, toda a narrativa, como os Estados Unidos é uma potência que se espalhou pelo mundo e espalhou toda a sua cultura através do cinema, da música, da arte e tudo mais, espalhou sua cultura pelo mundo, a gente acabou absorvendo esse herói que não perde. Esse herói que está sempre tudo certo com ele. Nada dá errado e não há negociação sobre isso. O herói sempre vence no final. E aí, se a gente observar alguns conteúdos, até de desenho, tem aquele cara fortão com aquele sorriso que até dá um brilho assim no dente do cara, que chega a ser uma coisa até meio ridícula, né? Porque é aquele cara chato. E outra coisa, esse herói, esse modelo de herói, ele gera frustração. Porque é um ideal que a gente nunca alcança. A gente nunca consegue ter aquela vida. Essa vida, ela fica muito boa no cinema, ela fica muito boa nas histórias e tal, mas na vida real, a gente não é perfeita, a gente não é seca, magra, bonita o tempo inteiro, a gente acorda bagunçada, eu então, com os cabelos. Então, esse tipo de herói americano, dessa perfeição, ele é impossível de se alcançar, e ele gera frustração e ele gera uma série de problemas. Então, gente, é interessante a gente observar como essas narrativas influenciam a gente e como que a gente fica dependente ou à mercê de um conceito antigo que surgiu lá na Grécia, que o cara começava, altas façanhas e não sei o que, e acabava ferrado, ou ele acaba tendo que ser aquele cara perfeito, esse mundo perfeito e esse sonho americano que ninguém alcança.
Então, o que a gente vai entendendo é que, assim, a gente precisa ser o salvador da gente mesmo, o herói da nossa própria vida e construir novas narrativas pra gente. A vida não é perfeita, a gente pode ser imperfeito. Então, eu estava falando sobre o Manifesta, né? Que tipo de herói ou heroína a gente quer ser? E aí eu acho que o Manifesta, ele é bastante sobre isso. Sobre que tipo de ser humano eu quero ser. Que tipo de vida eu quero ter. Eu posso transformar a minha realidade de acordo com as minhas próprias crenças e ser a heroína da minha própria vida, a partir de um trabalho sobre mim. Então, é muito importante, gente, que a gente não tenha problemas em viver a nossa própria tragédia, porque se a gente não ultrapassa a arrebentação, a gente não vai saber nunca o que tem do outro lado. Eu vivi isso e continuo vivendo na minha vida rotineira. Quando eu fui para a Itália e eu fui morar no mato, uma menina de 24 anos, e me deparei comigo mesma, com as minhas dores, com a minha própria tragédia. E a partir de lá comecei a fazer arte, e comecei a fazer arte da minha própria tragédia e consegui atravessar aquele mar bravio. Hoje eu estou aqui podendo contar essa história para vocês. Então eu entendo que o verdadeiro herói não é aquele que segue o que os outros falam, não é aquele que segue as tradições que estão postas, é aquele que entende o seu próprio método de transformação, como que ele consegue transformar a sua própria vida e volta e consegue chegar lá, chegar onde ele queria e volta para contar, gente, eu consegui dessa forma. E é por isso que eu tô aqui, gente, porque eu atravessei uma arrebentação. Chegou um dado momento na minha vida que eu sentia muita angústia, muita. Eu resolvi olhar para ela, resolvi enfrentar minha própria tragédia grega, no caso minha tragédia brasileira, contemporânea, e atravessei essa arrebentação e hoje eu resolvi essa angústia. E hoje eu consigo fluir com os meus projetos, com os meus sonhos e tá bem. E cada vez mais eu vou conquistando esses meus espaços internos. Então, fica aqui um convite para vocês, a vocês construírem, criarem o próprio herói de vocês e criarem a sua própria narrativa de vida. Eu cada vez mais vou voltar aqui para condividir histórias, vou botar meu livro no ar já. O Manifesta, que é o curso da lei da manifestação da realidade, onde eu ensino esse método. Vou vir aqui também colocar conteúdos gratuitos também para compartilhar parte dessa história com vocês. E é isso, meus amores. Até a minha vida sonora da semana que vem. Um beijo, gente. Tchau, tchau.